Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão. Olá, galera, sejam todos bem-vindos. Mais um dia de aula através de vídeo. Mais um dia que a gente está distante aí, estamos distantes um dos outros. Mas nesse momento é melhor que fiquemos assim para preservar a nossa saúde. Diferente dos outros modos em que eu só fiz explicação dos conteúdos, passei alguns slides, pedi que vocês fizessem exercícios, hoje a gente vai fazer diferente. Como vocês estão vendo aqui em cima, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios pontuais do capítulo 1, ok? Então, para você aí que ainda não fez exercícios, antes de assistir ao vídeo, faça os exercícios, depois vem aqui e assista ao vídeo. Dá uma lida na apostila, faz os exercícios, vem aqui e assista ao vídeo. Beleza? Então vamos ao seguinte. Você que não está com a sua apostila ainda na mão, dá um pause no vídeo e na sequência libera para a gente poder começar então a correção sem perder muito tempo. Então nós vamos corrigir referente à página 38, a página 39, 40 e 41. São 11 questões, né, de múltipla escolha, e nós iremos pontuar uma a uma. Eu não vou apenas passar para vocês aqui o gabarito. O que a gente vai fazer é ler a questão, o enunciado, as opções, e aí eu vou explicando, que é uma forma de a gente estar fazendo também uma revisão daquilo que a gente já viu. E na próxima semana eu vou fazer a mesma coisa com o capítulo 2. Tranquilo? Então, vamos em frente, que atrás vem gente. Número 1, o FPB. O modo de produção capitalista sofre importantes transformações desde suas origens até os dias atuais. Sobre o desenvolvimento desse modo de produção e suas implicações na organização do espaço mundial, considere as afirmativas a seguir, assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas. Primeira, o capitalismo comercial, primeira etapa desse modo de produção, alterou as relações do comércio mundial. Até aí, questão correta. A partir da expansão marítima das potências da Europa Ocidental em direção dos países do leste europeu e Índia. Opa! A segunda parte totalmente errada, porque o capitalismo comercial ele vai se dar sobretudo para os países não do leste europeu, mas sim para os países da América. As Índias, comércio com eles também vai haver, mas o leste europeu, naquele momento, não. Então nós temos a primeira questão aí marcada como falsa. Beleza? Bom, se ela está, a primeira já é falsa, o que a gente faz com relação às opções que nós temos ali? Letra A, letra B, C, começam todos eles com falso, então não podemos descartar essa. No entanto, letra D e E, a gente já descarta de cara. Por quê? Porque essas já começam com o verdadeiro. Então nós reduzimos aí o nosso número de opção, que eram 5, para 3, para a segunda. O chamado capitalismo industrial alterou as formas de produção de mercadoria. Com o avanço tecnológico criado durante o modo de produção feudal, olha o erro que já está contido nessa questão. Avanço tecnológico criado durante o modo de produção feudal. O modo de produção feudal era extremamente simples. Eram os camponeses, com métodos rudimentares e arcaicos. Isso aí já mata totalmente a nossa questão. Incentivando a formação dos estados nacionais, ok, né? Sem mais delongas, a gente coloca logo um falso aqui, porque esse avanço tecnológico ele vai se dar em outro momento. Não será no período feudal. Então nós temos as duas primeiras falsas. As nossas opções, pessoal, quais são? Letra A, letra B e letra C, certo? Se as duas primeiras são
falsas, o que a gente vai fazer com essas questões? Letra A diz que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E esquece a letra A. A letra B, as duas dizem que são falsas, as duas primeiras. Ok, beleza, tranquilo. E a letra C vai dizer então, das que sobraram, falso e verdadeiro. Ou seja, se as duas são falsas, você, por exclusão, você já vai marcar o que? A B. Você nem precisa saber das outras. Estão entendendo aqui que eu estou ensinando para vocês uma técnica sobre como responder uma questão, embora você não saiba? Você pode ser que você não saiba nenhuma dessas duas aqui de baixo, não sei a resposta, mas sei a resposta dessas duas primeiras. Ou se você soubesse não das duas primeiras, mas dos outros, o método de raciocínio é o mesmo. Ok? Então, para a gente de cara já sabemos que a letra B é a opção que a gente quer, mas vamos continuar respondendo. O capitalismo financeiro caracteriza-se pelo processo de mundialização da economia. Ok. No qual o chamado capital especulativo circula por diversos países do globo em busca de melhores investimentos. Exatamente isso. O capital especulativo é aquele capital que circula, por exemplo, na Bolsa de Valores, que é esse, né, período avançado aí desse capitalismo caracterizado aí, né, como financeiro. Então nós temos aí a questão verdadeira. Lógico que vocês já sabiam, porque vocês já marcaram a B aí, que era certa, mas eu estou explicando o porquê que ela está certa. E por último, o capitalismo financeiro tem como uma determinação geral a revolução industrial, caracterizada por investimentos maciços na área de transporte, restringindo a circulação de mercadorias e de pessoas pelo mundo. É óbvio que não. Principalmente, né, a circulação de mercadorias. Principalmente com relação a isso. Tá? A relação de mercadorias era muito mais ampla, até do que a de pessoas. Se aceita muito melhor produtos e mercadoria do que pessoas em determinados países. Ok? Então, letra B de bola é a nossa resposta do número 1. Número 2. Em relação aos sistemas econômicos, capitalismo e socialismo, é correto afirmar o quê? Ele quer, então, aquilo que está correto. De todas aí, né, apenas uma está correta. A economia socialista está sempre voltada para a venda de serviços e produtos de consumo. Totalmente equivocado. A economia socialista não está voltada para isso. Ela é voltada para satisfazer as necessidades das pessoas, mas não de estimular o consumo, e sim satisfazer as necessidades básicas. Ok? Então você vai ter o Estado como detentor dos meios de produção, e a população vai ter acesso a esses bens produzidos de acordo com a sua necessidade. Não existe aqui a ideia de acumulação, de seja lá o que for. Então a letra A está errada. Letra B. O Brasil e os Estados Unidos possuíam uma economia planificada durante a Guerra Fria. Muito menos, né, tão pouco o Brasil, muito menos os Estados Unidos. A economia planificada sugere a economia dita capitalista, ou seja, ela é toda por igual, diferente daquilo que é preconizado pelo capitalismo. Não existe essa economia planificada no capitalismo. Então a letra B também está errada. A instalação de governo socialista só ocorreu a partir do século XX. É só você poder fazer as contas, se é realmente ou não. Vamos parar para pensar isso? Nós tínhamos, em final da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências econômicas, militares também, Estados Unidos e União Soviética. E ficou durante muito tempo, né, um embate ideológico entre essas duas potências, cada uma delas querendo se mostrar para o mundo, né, como aquilo que fosse melhor. E isso, né, só se deu mesmo a partir do século XX, que nós temos aí alguns países aí adotando esse tipo de regime, como por exemplo Cuba. Ok? Foi a partir do século XX, então a letra C é a correta.
Letra D fala sobre os princípios básicos do socialismo, são a propriedade privada e o meio de produção coletivizados. O meio de produção coletivizado, ok, né? No entanto, propriedade privada não, pois tudo pertence ao Estado. Letra E, a superprodução industrial determinou a crise que levou ao fim da União Soviética no final de 1991. Pelo contrário, os soviéticos ficaram muito preocupados com outras questões e deixaram sua economia, a indústria, por exemplo, de lado. Investiram, dentre outras coisas, o quê? Nas corridas aeroespaciais. Investiram muito, né, em equipamentos militares. E a indústria, né, dessa de produção de bens, ela foi, né, deixada em segundo plano. Esse foi um dos motivos que levou então a União Soviética à derrocada, a sua derrocada. Existe um filme chamado Adeus Lenin que mostra bastante isso, né? A escassez de produtos da Alemanha Oriental à época, né, da separação das duas Alemanhas. Então nós temos a letra C de casa da número 2 como resposta correta. 3. Na distribuição da indústria no mundo, além dos fatores históricos políticos, há também os fatores locacionais. No caso dos tigres asiáticos, os fatores locacionais mais importantes são: o que são esses fatores locacionais para a gente poder, né, estar nos situando? É aquilo que se oferece para além de outras situações que são ditas, por exemplo, tradicionais. Para uma indústria poder, né, funcionar, ela precisa, por exemplo, de algumas situações bem específicas, como, por exemplo, matéria-prima, desculpe, precisa também de acesso à energia, ok? E, vamos dizer assim, mercado consumidor. Isso são, assim, os requisitos básicos para uma indústria. No entanto, com o passar do tempo, essa situação ela vai se modificando, porque novas formas vão surgindo, por exemplo, de se obter energia e de matéria-prima também. Outros locais vão oferecendo, além desses, né, fatores locacionais, outros. Então nós temos aí, no caso dos tigres asiáticos são os países formados ali da Ásia, formado por Hong Kong, Singapura e Formosa, né? Tem mais um ou outro ali, se eu não me engano, é o Vietnã, né? São esses países aí. Eles possuem esse nome pelo modo agressivo como eles atuam no mercado. Então, esses fatores locacionais são existência de mão de obra qualificada e extensa rede de comunicações, grande mercado consumidor interno e densa rede de transporte, disponibilidade própria de matérias-primas minerais e mão de obra barata, incentivos fiscais governamentais e disponibilidade de terras baratas no interior, e letra E, recursos energéticos, petróleo e gás natural e incentivos fiscais. De uma forma e outra, todos essas opções que aqui estão, elas poderiam se enquadrar, mas nós estamos falando de algo que é específico de uma localidade. No caso aí, os países que compõem os tigres asiáticos. Então nós temos aí, nos países, né, que compõem os tigres asiáticos, existência de uma mão de obra qualificada e uma extensa rede de comunicações. Esses são aí os fatores. E essa mão de obra qualificada, se você for colocar ela em relação ao custo dela com os países desenvolvidos, ela vai ser uma mão de obra bem mais barata. E já é, né, do nosso conhecimento também que os asiáticos investem muito em tecnologia, principalmente na tecnologia da informação. Então essa extensa rede de comunicações aí faz com que eles tenham fatores locacionais a serem, né, maior observados. Então a resposta correta é a letra A de amor. Número 4. A pobreza e a desigualdade são construções sociais que se desenvolvem e se consolidam a partir de estruturas
agentes e processos que lhe dão forma histórica concreta. Os países e região da América Latina moldaram, desde os tempos coloniais até nossos dias, as expressões desses fenômenos sociais que, embora apresentem as peculiaridades próprias de cada contexto histórico e geográfico, compartilham um traço comum: altíssimos níveis de pobreza e desigualdade que condicionam a vida política, econômica, social e cultural. O conceito de construção é praticamente similar ao de produção, sendo utilizado aqui para enfatizar que a pobreza é o resultado da ação concreta de agentes e processos que atuam em contextos estruturais históricos de longo prazo. De acordo com o texto, é correto afirmar: letra A pobreza sempre existiu e é da natureza das sociedades organizadas que ela ocorra. A pobreza, na verdade, ela começa a existir quando você passa a ter um sistema de acumulação, como o capitalismo. Então, não. A pobreza não sempre existiu. Nas comunidades mais tradicionais, por exemplo, indígenas, você não tinha um índio rico e um índio pobre, por exemplo. Então a pobreza, ela não é que ela não existia. Eles tinham escassez, alguns povos, de tribos diferentes, citando os indígenas, alguns eram mais avançados, uns eram mais dotados de inteligência ou não, mas eles não ficavam competindo entre si para saber quem era mais rico e quem era mais pobre. Então, essa questão a gente descarta. A pobreza não pode ser considerada característica presente em toda a América Latina. Não pode ser considerada presente em toda a América Latina. Essa resposta aqui, ela está um pouco dúbia, que deixa alguma dúvida, porque ele diz: a pobreza não pode ser considerada característica presente em toda a América Latina. Bom, nós temos aqui níveis de pobreza bem grandes, mas há as suas diferenças. A desigualdade social não condiciona a vida política, econômica, social ou cultural. Não, de fato não condiciona. A desigualdade ela é um fruto de um desenvolvimento desigual, de um sistema capitalista, mas ela não condiciona a vida política. Obviamente que não. A pobreza não pode ser considerado fruto da desigualdade. Várias questões aqui estão levando a gente, nos induzindo ao erro, Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Quando ele diz que a pobreza não pode ser considerado fruto da desigualdade, a pobreza ela é uma condição, por exemplo, de uma relação de exploração de um sobre o outro, tá? Mas ele está induzindo aqui a gente ao erro. Letra E. A pobreza e a desigualdade são construções sociais que se desenvolvem na história e por isso são absolutamente reversíveis. Sim, sim. Aí sim. Mas preste atenção nas questões. Então, antes de vocês, por exemplo, saírem marcando a primeira que aparecer porque vocês acham que estão certo, leiam todas as outras. A pobreza e a desigualdade são, vamos dizer assim, são efeitos de uma causa. Então, há como se reverter. E embora a gente passe por muitos problemas, muitas crises aqui, por exemplo, no Brasil, a pobreza ela já foi muito maior, assim como a desigualdade. Então, eles são realmente construções sociais. Ao longo do tempo, relações de exploração entre pessoas, do homem pelo homem, uns com mais, outros com menos, e aí você cria a pobreza e você cria a desigualdade. Então, o correto é letra E, ok? De escola. Número 5. Em 1947, o secretário de Estado estadunidense George Marshall elaborou um plano para a recuperação econômica da Europa, oferecido também aos países socialistas europeus. O Plano Marshall, como foi denominado, foi aplicado a partir de 1948 e oferecia: número 1. A importação de produtos europeus a preços elevados. Não. O Plano Marshall, como está aqui dizendo, é um plano de recuperação econômica.
Se você, então, quer importação de produtos europeus a preços elevados, isso vai, vamos dizer assim, de encontro à lógica capitalista. Então você não vai ajudar eles comprando o produto deles mais caros. Não é isso. Certo? Então, se a gente vê que a 1 ela está fora do contexto, o que nós fazemos com as questões que estão aqui embaixo? Letra A diz que apenas o item 1 está correto. Se ela está dizendo que apenas o item 1 está correto, a gente não analisou os outros, então deixamos eles aí. Mas já sabemos, que ela está, melhor dizendo, que apenas o item 1 está correto. Se já sabemos que ele é errado, então descartamos a letra A, ok? Desculpe aqui. Letra B diz que apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Não analisamos eles ainda. Deixa ele, então, reservado. Todos os itens estão corretos. Se todos os itens estão corretos, então, isso não é possível. Por quê? Porque a letra A, o número 1, melhor dizendo, a gente já sabe que não está certo. Letra D, apenas os itens 2 e 4 estão incorretos. Não falamos sobre nenhum deles, os itens 2 e 4, então deixamos também ele aqui no stand-by. Letra A, apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Se o item 1 está incorreto, então nós eliminamos também aqui. Então percebam que nós já eliminamos aqui das 5 respostas, 3, só sobrando 2. Ok? Vamos continuar então. O que o Plano Marshall oferecia? Crédito para importação de produtos dos Estados Unidos com a finalidade de reconstrução das indústrias. Sim, eles ofereciam dinheiro emprestado. Exatamente. Então a 2 está correta. 2 estando correta, continuamos ainda na mesma. Então nós colocamos aqui, do lado da 1 a gente coloca um falso e do lado da 2, o correto. 3. Empréstimos especiais a juros baixos e com vencimento a longo prazo. De fato. Então foi uma ajuda econômica. Só que essa ajuda econômica a gente tem que ter em mente o seguinte, tá? Não era porque eles são bonzinhos, eles queriam, na verdade, ajudar em si. O que na verdade eles queriam era manter o seu projeto de hegemonia e afastar a União Soviética dessa negociação. Então eles financiaram com uma intenção muito clara. Então nós temos aí, os itens 2 e 3 estão corretos. Se os itens 2 e 3 não estão corretos, nós podemos descartar a D e ficar aí com apenas a letra B de bola. 4. Maiores vantagens para os países da Europa Oriental que aceitaram de imediato a implantação desse plano. Não, a Europa Oriental ou leste europeu, não, que eram as repúblicas socialistas soviéticas. Então a letra certa é B de bola, da número 5. Número 6. No mundo pós-Guerra Fria, cujo período inicia-se com a queda do Muro de Berlim, instala-se uma nova ordem mundial, com características antagônicas ao período que o antecedeu, a Guerra Fria. Sobre a reordenação ocorrida na economia do mundo no citado período, afirma-se que, letra A doutrina Truman e o Plano Marshall foram criados no início da Guerra Fria e tinham como objetivo sustentar governos pró-orientais no combate ao capitalismo. Obviamente que era justamente o contrário. Justamente o contrário. Não era para combater o capitalismo. B. No mundo multipolar, o poder militar é substituído pelo poder econômico. Isto, por sua vez, se traduziu na disponibilidade de capitais, no avanço tecnológico dos níveis de produtividade e competitividade entre os países. Sim, exatamente. Letra B de bola. Por quê? Porque é nesse período aqui que você tem a consolidação do capitalismo. Você tinha um mundo que era bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Com o final da Guerra Fria,
e com a implantação desses planos aqui que foram estabelecidos, você tem um estímulo sim agora aí ao quê? Ao capitalismo e à livre concorrência. Com a queda no Muro de Berlim, foi extinto o acordo que criou a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, em substituição ao Império Vermelho, que fez frente ao capitalismo no mundo inteiro. Não, isso não ocorreu, pelo contrário, não foi nessa ordem. D. A reconstrução do Japão no pós-guerra e sua pujança econômica até os anos de 1980, aliada à consolidação da União Europeia, com base na economia de Portugal e França, dão origem ao mundo multipolar. Não, não é isso, até porque, né, o Japão passou por períodos difíceis, né, e não tinha base na economia de Portugal e da França, que eram países aí, não vamos dizer assim, pobres, mas economicamente não eram expressivos, principalmente Portugal. E, na nova ordem mundial, a China desponta como um dos países economicamente mais poderosos, fazendo frente à hegemonia americana, que se fortaleceu política e economicamente após o atentado de 11 de setembro de 2001. Quem formulou essa questão aqui devia estar com algum tipo de problema, né? Porque é uma sucessão aqui de equívocos um atrás do outro, né? Na nova ordem mundial, quem desponta é os Estados Unidos e a China posteriormente, mas atualmente. Então, número 6, letra B de bola. 7. Sobre os chamados blocos econômicos, é correto afirmar: letra A. São acordos de comércio internacional instituídos para conter o processo de globalização, já que consiste na imposição de barreiras na importação de produtos provenientes de países externos ao bloco. Eles não foram criados com essa intenção. Não é para brecar a globalização, é para fortalecer sim, né, as negociações, as economias dos países que fazem parte deste bloco, mas ele não prevê, por exemplo, impor barreiras à importação do que quer que seja. Por quê? Porque nem todos os países desse bloco vão ter a condição de suprir a necessidade de cada um. Então você precisa importar talvez algum tipo de produto, por exemplo, principalmente, vamos dizer assim, no caso do Mercosul. O Mercosul ele não pode fazer isso, por quê? Porque os países, né, que compõem o Mercosul são países que são dependentes, por exemplo, de tecnologia. Esses países não produzem tecnologia que vai suprir todas as suas necessidades. Então você tem sim, né, uma proteção interna, mas não é para conter o avanço da globalização, até porque o bloco econômico é uma consequência da própria globalização, né, e muito menos para impor, né, essa imposição de barreiras. Há um certo protecionismo, tudo bem, né, mas não é dessa forma. Letra A, descartada. B. Os blocos econômicos foram instituídos para substituir a antiga divisão do mundo em países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Não foi com essa intenção também. É claro que há o interesse de fortalecimento dos países que compõem este bloco. Mas nós não podemos esquecer que existe, por exemplo, a União Europeia, que é um bloco onde você tem vários países, a boa parte deles são os países considerados desenvolvidos. Você tem outros blocos como, por exemplo, NAFTA, né, que você tem Estados Unidos, Canadá e México. Então, né, não é para suplantar essa antiga divisão de mundo, não. C. Um desses blocos, o Mercosul, constitui a experiência mais avançada de integração econômica entre países, pois apoia-se não somente na liberalização comercial, mas também no sentimento e identidade cultural latino-americana. Não é. Você tinha um boliviano chamado Simão Bolívar, que ele pretendia instaurar dentro aqui da América Latina, vamos dizer assim, um tipo de integração de toda a América Latina. Isso era a visão dele, né? Mas o Mercosul ele não preconiza essa situação também de sentimento cultural latino-americano. Cada um, vamos dizer assim, no seu quadrado, cada um, né, surfando a sua própria onda no que se refere à identidade cultural. Então, letra C também descartamos. Letra D. São acordos instituídos para ampliar a competitividade dos países membros na economia mundial.
por meio da integração de seus mercados e da expansão de suas empresas dentro desses mercados supranacionais. Pode ser, pode ser. Vamos ver aí? A discussão dos acordos de integração regional começou quando da assinatura dos tratados de paz que encerraram a Primeira Guerra Mundial. Foi interrompida com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e retomada a partir de 1960? Não. A criação dos blocos econômicos vai se dar assim, né, após a Segunda Guerra Mundial, quando os próprios países da comunidade europeia eles se unem justamente para quê? Porque eram países que viviam intensas guerras, onde, né, todo mundo na verdade assim perdia, por mais que tivesse algum vencedor. Tanto é que os Estados Unidos e a União Soviética eles tiveram que, né, tomar partido disso aí, entraram na guerra e conseguiram deter aí os nazistas, né, os fascistas. Então, na verdade, não teve isso não. Isso aí foi pós-Segunda Guerra Mundial. Então, só resta para a gente a letra D de dado, que são acordos instituídos sim para ampliar a competitividade nos países membros na economia mundial, por meio de integração dos seus mercados, da expansão de suas empresas dentro desses mercados supranacionais. Obviamente que eles pensam, na verdade, é isso, né? Fazer frente às grandes potências mundiais. Se houvesse dentro da América Latina, por exemplo, da América do Sul, uma integração maior nos países aqui, poderíamos estar numa situação econômica mais favorável. No entanto, a gente costuma negociar muito mais com quem está distante do que com quem está próximo. Mas isso também tem um fator que a gente, né, da expansão das empresas transnacionais, e aí é difícil você, né, criar esse tipo de modelo. Por quê? Porque boa parte das empresas elas são transnacionais, elas não pertencem, por exemplo, aos países sul-americanos, aos países latino-americanos. Então, dificilmente você vai ter, né, conseguir criar uma integração nesse sentido. Letra D de dado, então, é a correta. Número 8. Número 8. Ao se analisar o mundo na era das redes, constata-se que a economia mundial esteve organizada até por volta da década de 70 sob o complexo das tecnologias baseadas em recursos como petróleo, eletricidade, eletrônica e indústria química. Após essa década surgiu um novo ciclo de inovações que veio a ser denominado como Revolução Técnica Científica. Observe o esquema seguido e complete as lacunas numeradas com as expressões que a identificam. Então vamos lá. Num primeiro momento, nós temos aí, né, dentro desse meio técnico, aqui, começando por ele, um predomínio justamente o quê? Da indústria. Ok? Não pode ser outro de telefonia fixa, né, e muito menos de informática nesse primeiro momento. Né? Nós sabemos que a evolução industrial, então, nesse sentido, ela não começa, né, com toda essa tecnologia. A transferência, então, você tem o meio técnico, e a transferência dessa matéria por meio de quê? Por meio dessa rede de transporte que se estabelecia. Ok? Seja por meio, por exemplo, de trem, seja por navio, seja, né, por avião. Então, uma rede de transporte. O predomínio de quê, né, nesse segundo momento aí, que é esse momento do meio técnico-científico informacional? Um predomínio das finanças. Tá? E, por último, aí nós temos a transferência de capitais e informações por meio de quê? Redes de comunicação de alta tecnologia. É só você ir por exclusão que você vai então ver aí que a resposta certa é a letra C de casa. 9. O ERG. Os líderes dos países que integram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, encerraram seu terceiro encontro com um comunicado em que pedem conjunta e explicitamente pela primeira vez mudança no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade na instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Para os líderes do BRICS, a reforma da ONU é essencial, pois não é possível manter as formas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, os BRICS não são considerados um bloco econômico.
Tá? Vamos dizer assim, é um fórum de debate entre os países considerados emergentes, cada um de vamos dizer assim, continente. Ok? Então você tem, no caso aí, o Brasil, ok? Como representante, sendo representante do país emergente, representante da América. Você tem a Rússia, que está naquela posição ali entre a Europa e a Ásia, considerado um país emergente também. Você tem a Índia, representando ali a Ásia. A China, né, outro país também muito importante e emergente. E por último, a África do Sul. Se quiser colocar ali mais um país aí, né, vamos botar assim, um país de cada continente, né, um país emergente de cada continente. Então eles não são, eles vamos dizer assim, é um fórum de discussões que eles debatem como eles podem, por exemplo, né, se ajudar mutuamente. Então, uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as propostas do BRICS está indicada em afirmação da multipolaridade, letra A, proliferação de armas atômicas, hegemonia econômica dos Estados Unidos, diversificação dos fluxos de capitais. Poderia ser, estamos entre a A e a D. Só que você se lembra que, né, com o fim aí da Guerra Fria e com o fim do mundo multipolar e do mundo bipolar se transformando no mundo multipolar, onde em tese não haveria o quê? Não haveria, né, diferença entre as nações. Afinal de contas, né, o mundo multipolar ele requer isso. Então, poderia ser essa diversificação nos fluxos de capitais, mas na verdade era a afirmação sim desses, né, da multipolaridade. Proliferações de armas de arma atômica. Não faz sentido, muito menos a hegemonia econômica dos Estados Unidos, que é uma coisa justamente que eles querem, né, vamos dizer assim, se livrar. 10. Unicamp. Sobre a revolução informacional e suas implicações para a reorganização do mundo contemporâneo, podemos afirmar que, letra A, alguns estados e um conjunto diminuto de grandes empresas controlam o essencial da revolução técnica em curso, atualizando o desenvolvimento geograficamente desigual. Pode ser. Dado o alcance planetário do sistema técnico-informacional, a população tem amplo acesso a uma informação verdadeira que unifica os lugares, tornando o mundo em uma democrática aldeia global. Cascata pura mentira, porque não há essa unificação entre os lugares, pelo contrário, existe cada vez mais o que? Um distanciamento entre eles. Descartamos a letra B. Letra C. Há um acentuado enfraquecimento das funções de gestão das metrópoles, processo determinado pela descentralização da produção, apoiado no uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação. Não há esse enfraquecimento das grandes metrópoles, pelo contrário, há um fortalecimento justamente apoiado nesse uso intensivo de tecnologia da informação e da comunicação. Então aí as cidades globais, como por exemplo Nova York, como por exemplo Tóquio, como por exemplo Londres, que não nos deixa mentir. Essas cidades dentro desses países, eles possuem, né, o maior domínio, né, e conseguem fazer através, né, dos meios tecnológicos as incursões que eles precisam fazer nos demais países. Então descartamos também a letra C. Letra D. Os mais diversos fluxos de informação perpassam as fronteiras nacionais, anulando o papel do Estado-nação como ente regulador e definidor das estratégias do jogo político mundial. Pessoal, vamos lá. Não se anula o papel do Estado-nação, tá? O que configura um Estado-nação? Um Estado-nação é quando você tem, né, um território definido, com uma sociedade com identidade, ok? Com um governo, ok? Com suas formas de poder. Então você faz um Estado-nação, um governo que representa este território, representa essa nação. Então nós temos um Estado-nação. Então não há aqui anulação, né, do Estado-nação. Não, continua configurado.
Ok? Só que nós podemos, né, perceber que então essa aqui já está errado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Estado-nação, ele cada vez ele perde mais força, mas ele não está anulado. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia e até mesmo para a gente referendar as ações, o capitalismo ele só vai conseguir existir se houver democracia. Se não houver democracia, esquece, né, o capitalismo. Porque se for um país onde você tem uma ditadura muito grande, você tem um controle muito forte do Estado. E o que os capitalistas querem, os neoliberais, e principalmente os neoliberais, é a ausência total do Estado. Então há esse enfraquecimento sim, no entanto ele não está anulado. Por quê? Porque é uma, vamos dizer assim, é uma chamada uma superestrutura. Existe a estrutura da sociedade, né? As relações sociais e de produção. Existe a superestrutura, o governo, por exemplo. A igreja, por exemplo, e também o que? As ideologias, né? Os sistemas, no caso nós temos a democracia e o capitalismo. O que nos remete então à letra A, é a única correta. Alguns estados, um conjunto, né, diminuto de grandes empresas controlam o essencial da revolução tecnológica em curso, atualizando o desenvolvimento geograficamente desigual. Eu falei para vocês numa questão aqui passada aqui, como eles falam sobre os blocos econômicos. Os países, por exemplo, do Mercosul, eles são dependentes de tecnologia. Tecnologia produzida onde? No Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Então, letra A de amor aí é da 10. E a nossa última questão de hoje. Unirio, a partir de 1989, com a queda no Muro de Berlim, instaurou-se um novo mundo baseado em novas relações econômicas e geopolíticas, que não mais trazia a marca de divisão leste-oeste, nem mais o velho confronto entre o bloco capitalista e socialista. Então nós temos aí o Muro de Berlim, vamos dizer assim, um marco divisório. A globalização, mobilizada pela eliminação do obstáculo socialista, representado pelo Muro de Berlim, passou a empreender novos estímulos como o fechamento das fronteiras nacionais ao capital especulativo, o investimento maciço na indústria e na proteção do emprego. Não houve esse fechamento, né? Pelo contrário, havia esse fechamento quando era, né, onde existia o Muro de Berlim. Após a queda do muro, abriu a porteira. Letra B. Fortalecimento do estado de bem-estar, o desenvolvimento de políticas públicas e a intensificação de barreiras protecionistas. Esse fortalecimento desse estado de bem-estar, né, até que sim, porque você tem, né, o American Way of Life, o estilo de vida americano, então esse bem-estar social, onde o governo, por exemplo, ele vai dar, né, fornecer para as pessoas essas garantias, por exemplo. No entanto, quando ele diz aqui, né, a intensificação de barreiras protecionistas, justamente o contrário. C. Formação de blocos econômicos supranacionais, a busca do Estado mínimo e a eliminação dos protecionismos. Baseado nas letras A e B, talvez a C, né, possa ser ela. Letra D. Formação de blocos regionais, a intensificação da produção industrial, uma forte barreira de capital especulativo. Não. A queda no Muro de Berlim significa uma abertura, jamais o fechamento. Letra E. Criação de moeda única globalizada, fortalecimento do padrão ouro e ampliação do papel dos estados protecionistas. Criação de uma moeda única globalizada. Nós temos uma referência que é o dólar, mas o dólar circula no mundo inteiro. Beleza? Tranquilo, mas a gente negocia aqui em real. O fortalecimento do padrão ouro. Não. Aqui teve o fortalecimento, vamos dizer assim, do padrão dólar. E a ampliação do papel dos estados protecionistas, como eu já disse anteriormente, nada disso. Então, só resta para a gente letra C, formação de blocos econômicos supranacionais, a busca do Estado mínimo,
Isso aí, e a eliminação do protecionismo, que significa o Estado mínimo. O Estado ele só vai intervir em situações, vamos dizer assim, bem básicas. Ele não interfere na economia, salvo se der um problema. Se der um problema, aí o Estado ele é chamado, né, pelos capitalistas e diz: ó, nós arrumamos um problema, agora pedimos que você resolva. Redução de impostos, enfim, aí, né? São várias as situações em que, né, quando o capitalismo entra em crise, porque sempre entra, o Estado é chamado a resolver um problema criado pelo sistema. Não foi um problema necessariamente criado pelo Estado. Beleza? Então nós temos a letra C de caso número 11 e terminamos aqui esta correção. Na próxima aula nós voltaremos com a correção já desses mesmos testes do capítulo 2, conexões e redes. Falou? Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui.